Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício, vou estar com vocês aqui na disciplina de Introdução à Álgebra Abstrata. Bem, como eu já fiz o meu videozinho de apresentação, nesse vídeo, nossa primeira videoaula realmente de conteúdo, eu queria já começar a abordar alguns conceitos que dizem respeito ao nosso curso, tá certo? Então, para isso, eu estou usando aqui o livro, um dos livros que está lá no Moodle, o livro da professora Suene, professora aqui do nosso departamento, da UFESA. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre conjuntos, terminologia dos conjuntos, que está nas páginas 13, 14 e 15 do livro da professora Suene. Então, para começar, a gente tem aqui falando um pouquinho sobre definição. Então, a professora traz o seguinte: um conjunto é uma coleção de objetos, os quais chamaremos de elementos do conjunto. Então, você reunir elementos dentro de um espaço, a gente vai chamar o espaço de conjunto, e aquilo que eu coloquei dentro de elementos, tá certo? Os elementos podem ser iguais, né? Por exemplo, números. Você tem um conjunto de números. E esse conjunto de números, para a gente, é a nossa ferramenta base nesse curso. Então, a gente vai ter certos conjuntos que a gente vai trabalhar que são especiais. Então, para começar aqui, ela fala um pouquinho sobre esses conjuntos, esse conjunto aqui, ó. Conjunto dos números inteiros, que a gente tem como representação esse símbolo Z, conjunto dos números inteiros, que são o conjunto que a gente aprende a contar, né? A gente começa lá dos naturais, 1, 2, 3, 4, e aí se a gente colocar o zero e os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, a gente passa a ter a formulação do conjunto dos números inteiros. Então, aí a gente, lá no nosso ensino fundamental, avança um pouquinho e trabalha com o conjunto dos números racionais. Então, você vai pegar dois números inteiros e vai fazer quocientes. Então, você vai pegar um número m, dividir por um número n, ambos m e n inteiros, e isso vai dar um outro número chamado número racional. Então, a gente sabe, por exemplo, que se eu pegar 4 e dividir por 2, isso dá 2. Isso continua sendo inteiro. Então, eu peguei um inteiro, dividi por um inteiro e o resultado foi inteiro. Mas isso não precisa acontecer sempre, né? Por exemplo, se eu pegar o 1 e dividir por qualquer outro inteiro que não seja 1, a gente vai obter um número que não pertence aos inteiros. Então, esse número aqui é um racional, nosso Qzinho, como representação Q. E aí tem os outros números que a gente conhece, os números reais, os números complexos. Então, a gente sabe que podemos colocar aquela sequência, a famosa sequência que os naturais estão dentro dos inteiros, e os inteiros estão dentro dos racionais, e os racionais estão dentro dos reais, e os reais estão dentro dos números complexos. Então, essa construção, para fazer essa construção, a gente usa esse símbolozinho aqui, ó, né? O símbolo de estar contido. Então, esse símbolo é o símbolo de estar contido. Está contido. Como assim está contido? Significa que todos os elementos desse conjunto também são elementos desse conjunto. E aí a gente usa uma representaçãozinha de diagramas, né? Como essas bolinhas ali, que eu vou falar já já. Então, a gente costuma fazer uma figurinha que é assim. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Ó, tá aqui os números que eu vou dizer que são os números naturais. E aí, os naturais são engolidos pelos inteiros, que são engolidos pelos racionais, que por sua vez são engolidos pelos reais, que por sua vez são engolidos pelos complexos. Pronto. Então a gente tem essa sequência de encadeamentos de inclusões. Um conjunto está incluído dentro do outro, está contido dentro do outro. Então, você sabe que em matemática a gente precisa sempre trabalhar com as notações, com a simbologia. Então, uma das simbologias para conjuntos é essa de contido. Eu posso também perguntar para vocês o que acontece se eu pegar, por exemplo, o número 1. Será que o número 1 ele
está dentro dos naturais? A resposta, sim, né? O número 1 é um número natural. Então, quando eu estou falando de elemento em um conjunto, então eu estou falando sobre esse símbolo aqui, que é o símbolo de pertence. Então, para falar de símbolo de pertence, eu tenho que falar elemento em um conjunto. Por exemplo, o número 1 meio, sobre o número dos conjuntos naturais, ele não pertence. Então, eu pego um ezinho e corto aí, né? Esse símbolo de não pertence. Em geral, o não é dado por esse corte em cima do símbolo, né? Então, pertence é o ezinho, não pertence é esse ezinho cortado. E já já a gente vai falar um pouquinho sobre uns exemplozinhos para a gente testar esse conhecimento sobre o contido e o pertence. Então, lembrando, se eu estiver relacionando um conjunto com o outro, eu posso falar se o conjunto está contido. E se eu estou falando de elemento e conjunto, então ele pertence. Então, por exemplo, o conjunto dos números reais não está contido no conjunto dos números inteiros. Novamente aqui aparece o corte, né? Então, o corte do contido significa o não contido. Ok, então, a professora Sônia apresenta aí esses exemplos. E em seguida vai falar sobre duas definições muito importantes no nosso contexto, que são esses símbolos de interseção e de união, tá? Então, esse símbolozinho aqui é o símbolo de interseção. Aqui, essa aula de hoje é mais uma revisão, né? Deixa eu apagar aqui que eu errei. Interseção. E esse daqui é o símbolo de união. Ok. E o que é que significa isso, né? Olha aqui, eu tenho A e B dois conjuntos. Então, sendo dois conjuntos, o que é que acontece com a interseção? Eu vou destacar aqui com um quadradinho. Estou olhando para esse elemento aqui. Então, a interseção significa que eu estou pegando um x e esse x está em ambos os conjuntos. Está no conjunto A, mas também está no conjunto B. Tem que ser simultâneo, ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se nós pegarmos aqui o número 2, o número 2 ele pertence aos naturais, mas ele também pertence aos inteiros. Então, ele está na interseção. O 2 pertence na interseção do N com o Z. Por exemplo, o 1 meio. 1 meio ele é um racional, mas também ele é um real. Então, o inteiro está ao mesmo tempo nos dois conjuntos, né? Até porque, se a gente voltar para aquela figurinha, se eu pegar um elemento, eu vou pegar aqui uma corzinha diferente para destacar. Se eu pegar um elemento aqui, ó, esse conjunto aqui, eu estou falando do conjunto dos números reais. Então, qualquer elemento que está aqui, ele está nesse elemento mais externo, lá fora, que é o complexo. Então, qualquer ponto que está aqui, está aqui. Então, quando eu peguei o 1 meio ali atrás, o 1 meio está aqui, ó, dentro dos racionais. Então, se ele está dentro dos racionais, com certeza ele está dentro de qualquer conjunto aqui fora. Então, por exemplo, dos reais, dos complexos, etc. E isso vai ser uma perguntinha também que vai estar lá naquele questionário que eu coloquei para vocês no Moodle, uma perguntinha relacionada a isso. E a segunda condição aqui é o nosso conjunto união, né? O que é o conjunto união? Eu vou pegar, então, e vou ver dentro do conjunto quais os elementos que estão em um ou estão no outro. Podem estar nos dois ao mesmo tempo, mas pode estar somente em um ou somente em outro. Tá aqui. Então, o conjunto união de A com B são todos os elementos x, de modo que o x pertence a A ou x pertence a B. Então, ou, tá certo? Então, a nossa representação gráfica é essa daqui, ó. Então, você está vendo aqui esse círculozinho do lado esquerdo, representando o conjunto A, e esse círculo do lado direito representando o conjunto B. Então, todos os elementos do conjunto A estão dentro dessa bolinha A. E todos os elementos do conjunto B têm essa bolinha B. E na interseção aqui, ó, a interseção, olha a frase, né? O que está aqui bem nesse ponto laranja, né? Nessa área laranja. Essa área laranja está na bolinha da esquerda, mas também está na bolinha da direita. Isso significa que está nas duas ao mesmo tempo. E se está nas duas ao mesmo tempo, é porque é justamente a interseção. E aqui eu pintei tudo de laranja. Por quê? Nessa figura da direita, ó,
esquerdo é o A e o lado direito é o B, cada uma dessas bolinhas representa um conjunto. Se eu tomo um elemento que está aqui, então ele está no conjunto A, mas visivelmente ele está fora da bolinha do B. Se eu pego um elemento aqui, ele está no conjunto B, mas visivelmente ele não está na bolinha do A. E eu pego um elemento aqui, então ele está aqui tanto no A quanto no B. Então, eu tenho aqui 3 regiões para contar. Então, esse elemento está em A, esse elemento está em A e esse elemento não está em A. Esse elemento está em B, esse está em B e esse não está em B. Mas todos eles fazem parte da união. Por quê? Para estar na união, acabei de dizer, um elemento tem que estar em um dos conjuntos. Então, esse está em A, está na união. Esse está em A e em B. Então, ele está em um dos conjuntos. Na verdade, está nos dois, mas ele está em um. Então, está na união. E esse elemento está em B, então está na união. Então, a união é o conjunto dos elementos que estão nos dois ao mesmo tempo ou em cada um dos conjuntos separadamente. O que importa é responder a frase. Para estar na união, ele tem que estar em algum dos conjuntos que formam a união. Já na interseção, para estar na interseção, ele tem que estar nos dois ao mesmo tempo. Então, uma das coisas importantes é a gente observar esse símbolozinho, né? Ó. Se um conjunto A está contido em B e se um conjunto B está contido em C, então ele está falando aqui que o conjunto A está contido em C. Vamos ver como é que isso realmente se verifica. Está escrito aí, mas vamos acompanhar aqui o raciocínio. Ó. Eu vou fazer aqui uma bolinha assim. Ó. Vamos pegar isso aqui. Se, né? O que é que significa esse se? Vamos admitir que isso é verdade, tá certo? Então, admitindo que é verdade que o conjunto A está em B, significa que na hora que eu pego um elemento x que está em A, então esse elemento x também está em B. Porque a figurinha era assim, ó. Eu tinha duas bolinhas. O conjunto A está aqui e o conjunto B está aqui. Então, na hora que eu pego um elemento em A, que é essa frase aqui, ó, tome x em A. Eu estou dizendo que eu estou pegando a bolinha aqui, dentro do conjunto A. Ora, mas apague o conjunto A dessa figura. Você vai ver que esse pontinho também está dentro do B. Então, é isso que eu estou dizendo aqui, ó. X está no B. Então, se x está em A, por A está contido em B, então o x também está em B. Ora, mas da segunda colocação que foi feita, tá aqui, ó, essa daqui, ó, I, né, ó. Aqui tem o se e tem o I. Então, esse primeiro pedaço eu já escolhi. Agora esse é o segundo, ó. B pertence a C. Ora, significa que sempre que eu tomar, por causa dessa relação, um elemento B, um elemento dentro do conjunto B, então esse elemento também vai estar no conjunto C. E significa então que dessa elemento aqui, ó, eu tenho x em B. Significa que esse x também está no conjunto C. Então, olha como eu comecei e olha como eu terminei. Aquele elemento que eu peguei em A, agora eu concluí através de processos lógicos matemáticos, e isso é importante. Eu não só disse que isso acontece, eu mostrei através de raciocínios lógicos matemáticos que, começando com um elemento em A, eu terminei que esse mesmo elemento está em C. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei um elemento em A e mostrei que todos os elementos estão em C. Significa que A está contido em C, que é o que eu gostaria de garantir aqui no final. A segunda parte aqui eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Que é essa daqui, ó. Se eu pegar um conjunto A e unir com a interseção de B com C, o que é que dá o resultado? É como se eu estivesse fazendo o A unido com B, que é essa primeira parte, interseção com A unido com C, que é essa segunda parte. É como se eu tivesse aquela distributividade, quando eu tenho soma e produto. Serve também para você lembrar aqui esses processos entre conjuntos, tá certo? Mas eu quero que você teste esse daí para que você aprenda. Uma das coisas importantes que eu tenho para falar para vocês é que não adianta ninguém fazer exercício para vocês. O importante é vocês fazerem os exercícios para interiorizar o conteúdo e a teoria, tá certo? Por que eu estou dizendo isso? Eu sempre faço um comparativo com o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho era um fantástico jogador. Ele fazia jogadas espetaculares.
Tem um videozinho aí na internet, quem quiser pode procurar, ele sai na lateral do campo, batendo o pezinho, até chegando na meia-lua e bate a bola lá no travessão. A bola volta para ele, ele sem deixar cair, bota no travessão de novo. A bola volta para ele, ele sem deixar cair, bota no travessão. Então, Ronaldinho Gaúcho, ele faz isso porque treina muito. Então, isso daí é resultado de uma expertise criada por muito treino. Então, mesma coisa com a matemática. Então, vocês estão chegando no final do curso e é importante que vocês possam utilizar essa disciplina de introdução à álgebra abstrata, como um momento de abstrair, de criar novos horizontes, de você construir novos conhecimentos, tá certo? E eu vou estar junto de vocês, eu vou estar junto com vocês, tá certo? Eu vou tentar fazer muito mais videoaulas do que a gente já fez em cursos anteriores, que eu sei que muitos dos alunos aqui foram alunos meus no semestre passado, em outros semestres, para ajudar vocês nisso. Mas eu peço muito que vocês se concentrem, que vocês façam as tarefas, que vocês usem os questionários lá do Moodle para a gente criar as dúvidas, certo? Porque é importante que se criem dúvidas. Alimentem os fóruns com essas dúvidas que a gente vai o tempo todo fazendo videoaulas, gravando exemplos, gravando exercícios para tirar as dúvidas de vocês. Mas vamos continuar aqui nessa nossa aula. Uma coisa muito importante também é trabalhar com a diferença de conjuntos. Ó, eu tenho aqui um conjunto A e tenho um conjunto B. Existe esse A menos B, que é chamado conjunto diferença. O que é diferença? Então, vamos fazer uma simbologia. Ó. A menos B é igual. Então, simbologia de conjuntos. São todos os elementos x, tal que esse x está em A, mas esse x não está em B. Então, é a diferença. Então, você vai pegar todo mundo que está em A e que não está em B, tá certo? Esse é um conjunto muito importante para a gente. Eu vou falar dele daqui a pouquinho. Tá aqui. Antes de falar aqui da propriedade dos inteiros, tá certo? Por exemplo, ó, quando a gente olha aqui os números reais e retira os números racionais, o que é que sobra? Isso sobram os irracionais, né? Que a gente vai representar por esse símbolozinho aqui, I de irracional, tá certo? Então, quando a gente olha o raiz de 2, né? Que pertence aqui ao conjunto dos irracionais. O π, que pertence ao conjunto dos irracionais. Entre outros aí. Então, se você olha esse conjunto, ele é dado como um conjunto diferença. Diferença dos reais com o conjunto dos racionais. Ok. Então é isso, pessoal. Essa primeira videoaula vai ser bem curtinha. Eu vou tentar fazer videoaulas um pouco mais curtas, que é para a gente ir alimentando o sistema lá, o nosso Moodle, com um pouco mais de videoaulas, para que fique mais dinâmico, que você possa assistir de forma mais rápida, né? Eu sei que a correria do dia a dia que vocês têm é muito intensa, então acho que videoaulas mais curtas, mais efetivas, são melhores para o aprendizado de vocês. Então, espero que vocês criem muitas dúvidas para que a gente possa retirá-las lá no ambiente, tá certo? Então, foi bom estar com vocês. Aguardem a próxima videoaula.